A inteligência artificial, ou IA, está mudando completamente a neurologia. Mas essa revolução toda traz uma pergunta fundamental. A IA vai ser uma ferramenta para a gente ter uma saúde mais justa para todo mundo? Ou ela vai acabar piorando as desigualdades que a gente já tem? É essa promessa contra esse perigo que a gente vai analisar hoje. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa que já faz parte do nosso dia a dia. A IA está em todo lugar, né? Ela está no streaming que sabe exatamente a série que a gente vai maratonar, no GPS que traça o melhor caminho para a gente fugir do trânsito. É uma tecnologia que a gente usa o tempo todo, muitas vezes sem nem se dar conta. Agora, imagina se essa mesma tecnologia pudesse ir muito além de só nos dar mais conforto. E se ela pudesse encarar um dos maiores desafios da medicina, que é a equidade na saúde? A questão aqui não é se a IA pode ser usada na área da saúde, isso a gente já sabe que pode. A questão é, a gente consegue usar a IA para garantir que todo mundo tenha a mesma chance, uma chance justa de ter a melhor saúde possível? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade como a IA pode tanto ajudar quanto atrapalhar na neurologia, a gente precisa primeiro deixar bem claro o que significam alguns conceitos-chave. De forma bem simples, quando a gente fala de IA na medicina, a gente está falando de sistemas que conseguem aprender com uma montanha de dados, que conseguem achar padrões em exames de imagem que o olho humano talvez não visse e que conseguem até interpretar a linguagem. Basicamente, tarefas que a gente sempre associou à inteligência humana. E aqui está o nosso objetivo final: a equidade em saúde. É por essa régua que o impacto da IA tem que ser medido. E veja bem, não se trata só de dar o mesmo acesso para todo mundo, mas de criar uma oportunidade justa, de verdade, para que todas as pessoas possam ser saudáveis, não importa quem elas sejam ou de onde venham. E olha, é super importante a gente sacar que IA na neurologia não é coisa do futuro, não. Já está acontecendo, e muito. Por exemplo, já existem modelos de IA que conseguem detectar o início de uma convulsão no eletroencefalograma com uma precisão que se compara à de um especialista, ou que ajudam a analisar tomografias em casos de AVC, sabe? Agilizando decisões que podem salvar vidas. Certo. Agora vamos para o lado otimista da história. Vamos dar uma olhada no potencial gigantesco da IA como uma força para o bem, capaz de quebrar barreiras que existem há décadas no sistema de saúde. O que é mais fascinante aqui é como a IA, na teoria, pode resolver problemas crônicos. Pensa só na detecção precoce de doenças em áreas rurais, onde um neurologista pode estar a horas de distância. Ou então no suporte de tradução em tempo real, quebrando barreiras de comunicação que muitas vezes levam a diagnósticos errados. A IA pode até funcionar como uma espécie de grilo falante para o médico, sabe? Dando um alerta sobre possíveis preconceitos e garantindo que todo paciente receba a mesma qualidade de cuidado. E essa imagem aqui no slide ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Não se trata de uma única solução mágica, mas de várias intervenções ao longo de toda a jornada do paciente. Desde a prevenção, usando a IA para identificar quem tem mais risco, passando pelo diagnóstico e o acesso a especialistas, até o tratamento, garantindo que todo mundo tenha a chance de participar de terapias e estudos clínicos. Essa citação resume tudo perfeitamente. O ponto central é que a IA, se for bem pensada e bem feita, pode atacar a desigualdade na raiz, tanto nos problemas do sistema de saúde, quanto nos nossos próprios preconceitos, melhorando os resultados para aqueles grupos que historicamente sempre foram deixados para trás. Mas é aqui que a história dá uma virada bem preocupante. Apesar de toda essa promessa, existe um lado sombrio. A mesma tecnologia que pode diminuir as desigualdades também pode, se a gente não tomar muito cuidado, criar novas barreiras e aprofundar as que já existem. Então, o X da questão é este. A IA funciona como um espelho. Ela reflete a sociedade a partir dos dados que a gente dá para ela. Se esses dados estão cheios dos nossos preconceitos, das nossas desigualdades, a IA não vai só aprender esses preconceitos. Ela vai amplificar, vai potencializar esses problemas numa escala gigantesca. É como se o reflexo no espelho saísse distorcido e perigoso. E aí fica a pergunta: quem é que está faltando nesses dados? E a resposta, infelizmente, é quase sempre a mesma: são as populações mais vulneráveis. Quando os dados não representam a diversidade real da população, os modelos de IA podem acabar sendo imprecisos ou até mesmo prejudiciais para esses grupos.
Isso não é só uma possibilidade teórica, não. Dá uma olhada nesses exemplos da vida real. Um algoritmo famoso, usado para cuidar da saúde de milhões de pessoas, simplesmente subestimou as necessidades de pacientes negros. Por quê? Porque ele usava o quanto a pessoa gastava com saúde como um sinal de quão doente ela estava, ignorando completamente que populações marginalizadas têm muito menos acesso ao sistema de saúde. Em outro caso, modelos que previam a idade do cérebro a partir de ressonâncias eram bem menos precisos para pessoas negras. 11%. Guarda bem esse número na cabeça. Porque foi exatamente isso, mais de 11%, o tamanho da queda na precisão dos diagnósticos de médicos quando eles receberam palpites de uma IA com viés. Pensa no perigo disso. A IA enviesada não só errou, ela fez com que os especialistas humanos errassem mais. É o risco da gente confiar cegamente numa ferramenta que no fundo está quebrada. E talvez o mais perturbador de tudo seja isso aqui. Alguns algoritmos conseguem identificar raça de um paciente só de olhar um exame de imagem, como uma tomografia. Uma coisa que um radiologista humano super experiente não consegue fazer. A pergunta que fica é: o que essa máquina está vendo que a gente não vê? A suspeita é que ela detecta padrões minúsculos, talvez na densidade dos ossos ou na textura da pele, que estão ligados à raça, mas que são invisíveis para a gente. O perigo é tomar decisões médicas com base num algoritmo que funciona de um jeito que a gente nem entende direito. Então, diante desses riscos todos, como é que a gente segue em frente de um jeito responsável? A resposta não é simplesmente desistir da IA, mas sim construí-la de propósito, de forma ética, para garantir que ela funcione para todo mundo. A fonte que a gente analisou propõe 3 princípios básicos. Primeiro, trazer perspectivas diversas para a mesa desde o começo, usando dados que representem a população de verdade. Segundo, educar e treinar os profissionais de saúde para que eles entendam que a IA não é uma ferramenta neutra, ela tem seus defeitos. E terceiro, criar uma governança ética, com regras claras e fiscalização para garantir a segurança de todo mundo. E essa citação aqui bate numa tecla super importante. Não adianta só ter boas intenções. A gente precisa de regras concretas, de estruturas que digam quem é o responsável quando a coisa dá errado e de um jeito de fiscalizar se essas regras estão sendo cumpridas. Resumindo, a abordagem tem que ser de prevenção. A gente não pode esperar o estrago acontecer para depois tentar consertar. As travas de segurança, a ética, a supervisão, tudo isso tem que fazer parte do projeto da tecnologia desde o dia 1. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, que é o coração de todo esse debate. A IA veio para ficar. O jeito que a gente vai moldar essa tecnologia agora vai decidir se ela vai ser uma ferramenta para curar as divisões que existem na saúde ou um motor para deixar essas divisões ainda maiores. A escolha e a responsabilidade é nossa.